estamos muito felizes porque essa noite, essa igreja está em festa e mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos reunidos louvando o nome dEle e apresentando diante dEle mais ceifeiros, mais trabalhadores para a seara. Eu gostaria de convidar a toda a igreja a ficar-se de pé para nesse momento apresentarmos os nossos irmãos a Deus. E primeiramente eu quero estar lendo um texto muito conhecido da igreja, aonde tudo começou, aonde todo o projeto ministerial da igreja começou a acontecer. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Amém? Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém. Eu vou fazer a leitura e os irmãos apenas acompanhem e meditem em espírito. Diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Amém. Estes versículos demonstram que a igreja nomeou diáconos no começo da era cristã. Irmãos, sempre houve necessidade de obreiros para essa seara. Nós sabemos que não é fácil, é árduo fazer a obra de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vem despertando no nosso meio. Nos momentos oportunos, Deus tem levantado homens cheios de fé, homens com compromisso, homens obedientes e tementes a Ele, aos quais, no meio da igreja, antes mesmo de os apóstolos os verem como obreiros, o Senhor já os escolhia, o Senhor já os separava, e diante do povo, eles já cresciam. Como diz esse texto, esses homens cresceram diante do povo primeiramente. Tanto é que foi o povo que trouxe esses apóstolos, esses 6 discípulos, para serem apresentados diante dos apóstolos, porque eram homens cheios do Espírito Santo, homens que se destacaram entre o povo. E hoje nós temos aqui, esses 3 irmãos amados aqui, que se destacaram no meio da congregação de Deus, que se destacaram no serviço. Não há o que dizer, porque todos já conhecem esses irmãos, e sabem que esses irmãos são realmente chamados por Deus, devido ao trabalho, ao trato e à dedicação deles à obra de Deus. Amém? Isso é verdade, igreja? Amém. Eu quero estar lendo mais um texto com os irmãos, que está na Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13, que diz: Da mesma forma, aos diáconos, sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e de ganância, conservando o mistério da fé com consciência pura. Também a estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. E da mesma forma as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. E os diáconos sejam
maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Para vocês verem a responsabilidade. Há pessoas que hoje dizem: ser diácono é muito duro, é pouco. Meus irmãos, não há melhor consagração, não há melhor começar na fé cristã do que com uma pastora que diz: começar por baixo a subir a montanha. Como diáconos, irmãos, é uma experiência que é única na vida do obreiro. Para nós que já somos pastores, missionários, a melhor consagração de todas, pelo menos a minha, foi a de diácono. Irmãos, quando eu fui consagrado a diácono, eu chegava na igreja, era 6 horas da tarde, o culto começava às 7h30. A minha vontade de trabalhar na obra era tão grande que eu chegava mais cedo, eu tomava conta do som, eu limpava tudo, até os microfones, eu lavava as cápsulas dos microfones, porque fica um cheirinho, assim, devido ao tempo de uso, né? Eu lavava, passava desinfetante, eu deixava tudo nos trinques, o pastor chegava, estava tudo pronto. Igreja aberta, chão limpado. Mas eu fazia isso não porque eu era diácono, porque eu queria fazer aquilo para mim. Eu fazia porque eu tinha amor. E hoje, até hoje, depois de pastor e missionário, continuo fazendo a mesma coisa, não mudou nada. Não mudou nada. A diferença é que Deus tem nos honrado a cada passo, a cada momento na presença dele. E a maior alegria de um diácono, de um obreiro, crescendo na presença do Senhor, é ver novos companheiros chegando nessa obra. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui esta noite, porque eu sei que para vocês, Deus ainda tem grandes coisas preparadas. Porque nós chegamos até aqui, foi difícil, foi árduo, mas o Senhor nos honrou até aqui. E eu quero dizer para vocês, em nome de todos os pastores aqui, se preparem, porque essa igreja não está crescendo, ela está decolando. Porque lá na frente Deus já viu o crescimento dessa igreja, mas precisava Deus preparar obreiros, precisava Deus levantar o povo, despertar a igreja, porque nessa última hora, guardando a vida do Senhor, Deus quer que os seus obreiros estejam preparados, com a espada nas mãos, trabalhando, de joelhos no chão, orando dia e noite, buscando a presença dele, porque ele vem. E naquele dia nós iremos ouvir a trombeta soando, e ele virá dos céus para nos buscar, para buscar a igreja, para buscar esses obreiros que estão trabalhando e dedicando na obra dele. Aleluia! Fico muito feliz. Eu quero neste momento dizer a vocês: esses irmãos contam com a oração de vocês. Nenhum obreiro é independente de pastor ou de igreja. Eles precisam da oração. Eles estão sendo consagrados para vocês, para servir vocês, porque a necessidade daquela época era para servir o povo, para ajudar o povo, porque os apóstolos estavam estudando a palavra, buscando revelação, enquanto quem fazia o trabalho pesado mesmo eram os diáconos, que estavam lá chorando com o povo, orando, indo na casa dos irmãos. E nesses extremos se destacou, que todos conhecem a história, cheio do Espírito Santo, o qual Deus usava para realizar curas, sinais e maravilhas. E esses homens também vão ser usados. Eu creio em nome de Jesus e já profetizo essa noite que aqui vai nascer homens, mas não homens comuns na obra de Deus, homens espirituais, sobrenaturais no poder de Deus. Amém? Eu quero fazer essa primeira oração. Eu quero perguntar a toda a igreja: se vocês recebem esses irmãos como novos obreiros, como futuros obreiros deste ministério, eu quero que a igreja diga se sim ou não. Vocês concordam com a consagração desses irmãos essa noite, igreja? Sim! Então, não havendo nada que inabilite esses irmãos na consagração, eu quero que vocês, juntamente comigo, vamos fazer essa primeira oração e depois eu vou passar para a pastora para ela estar fazendo a ministração do óleo, porque essa parte é ela quem tem que fazer, porque ela é a autoridade máxima do nosso ministério. Amém? E vão chegar pastores com certeza. Eu tenho certeza disso. Mas eu dar notícia para dar para vocês. Vai continuar fazendo a mesma coisa, viu? Lavando banheiro, limpando chão, a mesma coisinha, né? Porque esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho que nós fazemos para Deus, nós não temos título para dizer assim: eu preciso ser servido. Não. Só aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Ele sim tem que ser servido, tem que ser adorado. Amém? E nós estamos aqui para servir ao Senhor e servir a cada irmão. Né? Nós estamos aqui para cuidar de vocês.
para poder auxiliar vocês. E como o pastor falou, não esqueça de orar por nós. Não esqueça, quando você dobrar o seu joelho para o chão para orar, você colocar lá os pastores desse ministério. Porque Deus vai saber, não precisa você lembrar o nome de cada um. Lembra do rostinho feio de cada um. Né? Ó, que você fecha o olho, você fala assim, Senhor, abençoa aquela pastora que tem uma voz da cara rachada. Ele vai saber o que é. Amém? Não esqueça de orar, não. Peça ao Senhor para estar nos abençoando, estar nos santificando, nos fortificando a palavra dele. Amém? Nós vamos proceder agora à ministração do óleo. Amém? E eu quero pedir aos pastores que aqui estão para poder me ajudar a ungir. Amém? Cada obreiro aqui nessa noite. Que o Senhor faça nessa noite. Hoje nós vamos derramar o óleo. Amém? Nós vamos derramar o óleo sobre a vida desses 3 irmãos. Do José Santana de Moraes, né? Muito breve, pastor José Santana. Do Tiago Cruz, muito breve, né? Pastor Tiago. E Elimário Silva, muito breve também, pastor Elimário. Mas acho que o povo vai chamar de pastor Mário. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar esses irmãos. A palavra do Senhor fala assim, que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então, se nós, como corpo de Cristo, se nós ligarmos, nós dissermos aqui que queremos a mesma coisa, o Senhor vai nos atender no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de joelhos, amém? Nós vamos orar e ministrar o óleo nessa noite. Amém? Não se preocupe com a lágrima, não. O Senhor está lá, se for lá, o Senhor vai me tirar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ministrar essa unção. Cadê a irmã Juslene? Irmã Juslene? Amém? Orou? Né? Glória a Deus, aleluia. Eu ministro essa consagração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu consagro nessa noite, meu Pai, como cooperador, Pai. O irmão Elimário, Senhor. Pai, eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu ministro essa consagração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, eu faço isso Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Consagro nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a diácono José Santana de Moraes, e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os pastores, amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite, Pai querido, nós ministramos, Senhor, a bênção do Senhor. Pai querido, nós ministramos a bênção do Senhor, Pai querido, com esse óleo, Pai, do óleo, Senhor, que ungiu o Senhor Arão, Pai querido, que desceu sobre a barba dele, Pai querido, que unge agora, Senhor, a vida, Senhor, desses obreiros agora, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, passe para eles, Senhor, a unção que o Senhor me deu, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que essa unção, Pai, ela possa ser multiplicada, Pai querido. Que essa unção, Pai, ela possa transportar, Senhor, a vida do teu servo. Que a unção que o Senhor colocou em mim, que o Espírito que o Senhor colocou em mim, Pai, nesta noite, Pai, eu, Senhor, transfiro, Pai, eu faço, Senhor, também a eles, Pai, nesta noite, Pai, com a autoridade na palavra do Senhor, Pai querido, com a autoridade, Senhor, deste ministério, Pai. Eu os abençoo, Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vai renovando, Pai querido. Vai, Senhor, dando unção. Vai, Senhor, trazendo, Senhor, sobre eles, Pai, o Espírito Santo.
em nome de Jesus. Nós nos abençoamos como igreja nessa noite. E toda a igreja diz amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o cooperativo